e hoje a gente vai ler a partir do capítulo 15, tá? Sejam todos bem-vindos e a gente já vai começar. Vou dar mais um minutinho só, que o pessoal tá começando a entrar agora. É sempre assim, eu ligo, aí passam uns 3 minutos e começa a entrar um monte de gente. Então, ó, começou a entrar aqui em cima. Então, para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Fala de 60 para 82, por aí vai. Ontem a gente finalizou a live lendo Apocalipse capítulo 14, tá? Quem não tava ontem, seja bem-vindo. Quem perdeu ontem não tem problema. Porque de capítulo 15 para frente também fala muita coisa importante, obviamente. Quem perdeu a de ontem, do capítulo 1 ao capítulo 14, eu postei a live na íntegra no YouTube, tá? Então, do 1 ao 14, com interpretação dada pelo Espírito Santo, tá lá completa a live. E hoje nós vamos continuar de onde nós paramos ontem, que é do capítulo 15 para frente, de Apocalipse. Então a gente vai começar agora. Você não chegou atrasado, você chegou na hora certa, porque a gente acabou de abrir a live. E então, antes de eu começar com a interpretação e com a leitura, como de costume, a gente faz uma oração para agradecer o dia. Julie, obrigado pela rosa, Deus te abençoe, tá? Multiplique para você, continue fazendo a live que você faz, que eu vejo muito Deus te usar, tá? Eu vejo que você é uma pessoa muito corajosa e que Deus continue te abençoando, Deus continue te dando esse espírito de coragem que você tem, viu? Pessoal, então a gente está começando agora, a gente fez do 1 ao 14, ontem, capítulo 1 ao 14 de Apocalipse com a interpretação. A gente postou na íntegra no YouTube, o link está na minha bio do perfil, e hoje a gente vai continuar então do capítulo 15 em diante, tá bom? Então, antes de começar, vamos fazer uma breve oração aqui para pedir para o Espírito Santo, obrigado pelo presente, Shane, Deus te abençoe, para pedir para o Espírito Santo estar presente na live, porque sem o Espírito Santo presente na live, pessoal, eu não sou nada, tá? Eu sou só uma pessoa que sabe ler sem o Espírito Santo na live, então eu sou totalmente dependente dele. Amém, Júlio. Então vamos continuar, vamos começar aqui, pessoal. Serpa faz um vídeo falando sobre a luxúria. Posso fazer um sim, irmão? O pessoal tá me pedindo bastante, vou fazer sim. Então vamos começar do capítulo 15 em diante e vamos começar, antes disso, fazendo uma breve oraçãozinha. Oraçãozinha não, porque fica meio feio falar assim, né? Mas vamos lá. Bom Jesus, Pai justo, Espírito Santo, agradeço por mais um dia de vida, agradeço pelas pessoas que estão na live nesse momento, pelas pessoas que hão de vir ainda, pelas pessoas que tiveram ontem e receberam a interpretação dada pelo seu Espírito. Que essa live seja abençoada, que o Senhor possa estar aqui presente. O Senhor sabe bem que sem você eu nada faço, eu sou totalmente dependente de você e toda a honra e toda a glória pertence a você. Em nome de Jesus te agradeço, amém. Partiu, pessoal! Boa noite, Bela. Boa noite, Joelma. Boa noite, Nena. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, pessoal. Só recapitulando, então, ontem a gente viu do capítulo 1 ao 14, a gente viu sobre as 7 trombetas, a gente falou sobre os 144 mil, a gente falou sobre as 7 pragas que são liberadas com as 7 trombetas, a gente falou daqueles santos que estavam mortos esperando, né, pelos outros santos, a gente falou para aquela multidão que já está no céu esperando o fim do Apocalipse, a gente falou sobre muita coisa ontem, né? Foi uma bênção. Então, isso, Bela, Apocalipse. Então hoje a gente vai finalizar, se Deus quiser, vamos ver se meu olho aguenta, né? Porque quem não sabe, eu tô precisando comprar um óculos, ainda não fui no oftalmo, e às vezes meu olho fica com a pupila dilatada de noite, mas vamos ver até onde a gente consegue, até onde Deus permitir. Então vamos começar pelo capítulo 15. Deixa eu só mudar essa música aqui que não tá muito legal, não. Pronto, acho que essa melhorou. Ó, coloquei essa aqui, ó. Fundo musical para pregação e oração. Fundo de guerra. Original de Henrique Bastos. Essa aí deve ser potente, hein? Vamos que vamos, pessoal. Vamos terminar então. Capítulo 15. Os 7 anjos e as 7 pragas. E eu vi outro sinal no céu. Grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então são 7 anjos tendo as 7 últimas pragas. Então já tinham 7 das 7 trombetas, agora tem mais 7 porque nela é consumada a ira de Deus. Então seriam nessas 7 que a ira de Deus vai ser consumada. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogos,
Eu acho que eu li o capítulo 15 ontem, né, pessoal? Eu acho que eu cheguei a ler o 15 ontem. Seria do 16, né, na verdade. Mas vamos, não tem problema. Vamos ler o 15 de novo. Não tem problema. Porque aí a gente já recapitula e já pega o contexto, né? Melhor ainda. 7 anjos tendo 7 pragas. Tá, essa parte eu li. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo. E aos que haviam obtido a vitória sobre a besta. E sobre a sua... Ah, não tinha lido não. Então vamos lá. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre a sua marca. Deixa eu arrumar aqui, para vocês verem também. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. E sobre a sua marca, e sobre o seu número, e de seu nome. Então, pessoal, as pessoas não lutam só não vão lutar só contra a marca, que tá bem óbvio, tá? As pessoas às vezes falam do anticristo. Obrigado pelo presente, Márcia, Deus te abençoe. Do anticristo, só que eles lembram que não é só o anticristo. Além do anticristo, também tem a sua imagem, também tem a sua marca, e também tem o número, né? Que é o próprio 666, tá? Então vamos lá. De seu nome. Ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, ó. Pronto. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus. Vou repetir essa parte aqui para quem fala que Moisés é um falso profeta, né? Os seguidores de Robert Smith, se tiver alguém aí na live ouvindo. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Quem, pessoal? Obrigado, viu, Bela? Deus te abençoe, tá? Multiplique. Porque tu somente és santo. Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus juízos foram feitos manifestos. Então aqui, pessoal, eles já estão até comemorando, né? Os santos já estão até comemorando pelos juízos. Lembra que vocês falaram ontem? Será que eu vou ficar feliz pelo juízo que vai acontecer na terra? Aqui, ó. O João já viu isso lá do passado. Sim, a gente vai. Porque a gente vai estar feliz com o juízo de Deus. Porque a gente vai estar com o corpo glorificado, pessoal. Então a gente vai amar o que é justo. A gente vai amar o que é santo. Muito mais do que a gente já ama hoje. Numa proporção muito maior. Então a gente vai ficar feliz com a justiça de Deus. A gente vai ficar feliz com a ira de Deus. Porque a justiça dele vai ser cumprida. Assim como a misericórdia vai ser cumprida para os santos. Entendeu? Eu já li o que vocês estão falando, tá, pessoal? Deixa eu só terminar o capítulo. Foram feitos. E depois disso eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho do céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Vou repetir então. Um dos 4 animais, que são os 4 seres viventes que a gente leu ontem, né? Que estão junto do trono, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Pra você ver que o negócio tava feio, viu, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu nem sei o que é isso aqui, ó, mas tá falando pra... Eu só tô concordando aqui, nem sei o que é isso. Objetivo relâmpago, sei lá o que é isso. Não vou nem mexer, deixa pra lá. Eu sempre penso em ler a Bíblia, mas não consigo. Como vencer isso? Lendo. É batalha espiritual, irmão. É assim mesmo. Não dá, ninguém tem... Nossa, hoje eu vou ler a Bíblia. Às vezes eu tenho essa vontade, mas na verdade quando você pega, é batalha espiritual. Seu primo vai começar a gritar, seu irmão vai te ligar no telefone, sua avó vai pedir pra você ajudar ela na cozinha, seu marido vai começar a brigar com você, seu filho vai começar a pedir desenho e pedir leite, gritar na sala, você vai ficar com sono. É assim que você lê a Bíblia, irmão. É batalha espiritual, não tem jeito. Vem com a gente todo dia, o Lucas faz live aí. Vamos que vamos. Então vamos lá. Capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. Então a gente já falou sobre as 7 trombetas. Como se não bastasse,
E não bastou, porque Deus ele sabe o que basta e o que não basta. Então ele diz que ainda vai haver 7 taças da ira de Deus. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide por vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus, que são 7, sobre a terra. E foi o primeiro. Então vamos lá, pessoal. O primeiro anjo derramou a sua taça. Vamos ver o que aconteceu, pessoal. E derramou sobre a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e... Nossa, essa é pesada, viu, pessoal? E recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens. Olha aqui, pessoal. Presta muita atenção. Já comecei, pessoal. Eu já achei que ia demorar, mas já começou já. Ó. Pessoal, presta muita atenção, tá? Porque eu vou ler pra você. Ó, eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos... Ide pelos vossos caminhos, tá? Aí essa parte, ó. E foi o primeiro. Então o primeiro anjo vai derrubar a primeira taça. Presta atenção, pessoal. E derramou a sua taça sobre os homens. E recaiu uma fétida e dolorosa ferida. Então uma ferida caiu sobre os homens que tinham a marca da besta. E sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Então, não somente para os que tinham a marca recaiu isso, tá? Não somente para os que já tinham a marca, mas também para os que adoravam a sua imagem, que é a inteligência artificial que vai falar por conta própria e vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que é o anticristo. Vai ser uma imagem do próprio anticristo. Vai ser como se fosse o anticristo aparecendo através de uma imagem da inteligência artificial e ela vai fiscalizar do geral, tá? Então aqui tá falando, ó. Uma ferida dolorosa e fétida, que seria fedida, né? Provavelmente. Fétida é ferida, é dolorosa. Então, uma dolorosa e fedida sobre os homens que tinham a marca e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Então, essa já foi a primeira taça, tá? Vamos ler a segunda taça, pessoal. Pessoal, quem tá falando aí eu não tô vendo, já eu respondo, tá? Vamos terminar o capítulo aqui que eu dou uma atenção pra todo mundo. E o segundo anjo derramou a sua taça, e obrigado quem tá curtindo, compartilhando, se alguém mandou presente e eu não vi, Deus abençoe, viu? E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. E este se tornou sangue, como de um homem morto, e toda, pessoal, presta atenção, lembra que na 7, quando a gente leu ontem, em uma das 7 trombetas, não a primeira, eu acho que foi, se eu não me engano, a segunda ou a terceira, mas enfim, em uma das 7 trombetas que a gente leu ontem, 1/3 dos seres viventes tinham morrido no mar. Vocês lembram disso? Agora vamos lá. O segundo anjo derramou a sua taça. Ontem foram as 7 trombetas, agora são as 7 taças da ira. Nessa taça, pessoal, nessa segunda taça, olha o que ele fala aqui, ele derramou sobre o mar, e esta se tornou como um sangue de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. Pessoal, ele não está falando que algumas, aqui não é mais 1/3 do mar, aqui é todos os seres do mar, peixe, caranguejo, siri, todo mundo morreu, não tinha mais uma alma viva no mar, morreu tudo. É aqui que você quer ficar mesmo? Eu acho melhor não, né? E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. Então, como se não bastasse no mar, ele também derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas também se tornaram em sangue. Quinto versículo no caso. E eu ouvi o anjo das águas dizer, vamos lá, presta atenção, mas Deus ele vai fazer tudo isso mesmo? Mas olha o que o anjo diz para Deus: Tu és justo, ó Senhor, que és o que eras e serás, porque tu julgaste assim. Ponto final, pessoal. Se ele falou, tá falado. Quem é você para falar o que Deus deve fazer ou não deve fazer? Não é isso? Então se arrependa porque você não tá nessa hora aqui. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber. Ou seja, essas pessoas que vão... Agora a água foi transformada em sangue, né? E agora, como essas pessoas mataram os santos e os profetas, agora o Deus deu para eles beber sangue para beber, porque eles não são dignos. Porque eles são dignos no caso de beber água com sangue, né? Que se transformou em sangue. Vamos lá. E eu ouvi outro, deixa eu subir um pouquinho para vocês. Aí. E eu ouvi outro vindo do altar dizer: ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, ainda que todas essas coisas aconteçam, ele veio e disse: ainda assim, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor,
E não como se não bastasse, né, ter passado por 7 trombetas e ainda mais 4 taças até agora, blasfemaram o nome de Deus. Ou seja, eles, depois de tudo isso, eles ainda tiveram a cara de pau de xingar o nome de Deus. Eles não se arrependeram, pessoal. Eles continuaram blasfemando o nome de Deus. Quem tem poder sobre estas pragas? Que tem poder sobre essas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. Eles não se arrependeram, pessoal. Ainda assim, eles não vão se arrepender. E o 5º anjo derramou a tua taça sobre o trono da besta. Então aqui é o trono do anticristo. E o seu reino era cheio de trevas. Obrigado pela Rosa Nariane. Deus te abençoe. E eles mordiam suas línguas por causa da dor. Tá? E como se não bastassem, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus pecados. Eles não desistem, pessoal. Esses caras que vão ficar aqui, pessoal, é só nego ruim que vai ficar aqui na grande tribulação, pessoal. É só a nata do capiroto que vai ficar aqui. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre esse eu já li agora, e não se arrependeram dos seus atos. Pronto. Agora o 6º. Vamos lá. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Pessoal, escreve num papelzinho, escreve no celular, se vocês puderem, depois o seguinte. Eu lembro na mente de vocês. Pesquisa no Google Earth, no Google Maps, o rio Eufrates. Se vocês verem lá, pessoal, o rio Eufrates já está secando. Se você ver umas fotos de 10, 15 anos atrás e ver as de hoje, o rio Eufrates já está quase seco, tá? Então, quando o anjo derrubar a sua sexta taça sobre esse rio, ele vai secar completamente. Para quê que ele vai secar completamente? Para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. A gente vai descobrir já já quem são esses reis do Oriente, tá bom? E eu vi, aqui é um dos vídeos que eu postei falando quem são esses 3 espíritos. Que 3 espíritos? Aqui, ó. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Pessoal, quem são esses espíritos imundos? É o que a mídia, pessoal, é o que os filmes chamam de alienígena. Vocês nunca perceberam que eles têm aquela carinha de rã, com aqueles olhão verdinho? É, justamente, eles são os anjos caídos, são os demônios, pessoal. Não existe alienígena, pessoal, existe demônios. Nós, pessoal, presta atenção, pessoal, nós, humanos, nós somos a coroa da criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós vivemos num reino, num firmamento. Isso é o que diz a Bíblia, pessoal. Você vai acreditar na Bíblia ou você vai acreditar no William Bonner, pessoal? E o 6º anjo derramou sua taça sobre o Eufrates e eu vi 3 espíritos imundos. Obrigado pelo presente, Robson, Deus te abençoe. Imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Então saiu um espírito de cada um. Um da boca do dragão, um da besta e um do falso profeta. Esses são os espíritos semelhantes a rãs, né? Como diz aqui. Então a gente lembra o quê, pessoal? Que tinha os 4 seres viventes, né? Que são equivalentes a 4 reinos lá junto com o Criador. E tá faltando um reino, que é o reino dos seres rastejantes, que são os espíritos semelhantes a rãs, são os anfíbios, os seres que rastejam. E por que eles não estão juntos do Criador? Porque eles são anjos caídos, eles se rebelaram contra o Criador, então eles se tornaram demônios, anjos caídos, perderam a sua glória. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha lá, já vem a explicação. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres. Obrigado pela rosa, não. Deus te abençoe. Operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Então vamos prestar atenção na interpretação aqui. Obrigado, viu, Isa? Deus te abençoe. Porque eles são espíritos de demônios. Presta atenção. Operando milagres. Então, Robson, também te amo. Não como Jesus. Jesus ama mais porque o amor dele é perfeito, tá? Porque eles são espíritos de demônios. Operando milagres. Então, Deus deu a capacidade deles operarem milagres, tá? Para que as pessoas sejam enganadas. Por quê? Porque eles não tiveram amor pela verdade, pessoal. Os quais vão ao encontro com os reis da terra. Breno, Deus te abençoe, obrigado. Quem são os reis da terra, pessoal? São os reis da terra, são os presidentes. É o Lula, é o Bolsonaro, é o Xi Jinping.
É nesses reis que eles vão, pessoal. Eles vão a esses reis da terra e de todo o mundo. Para quê? Para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar, pessoal. Depois eu vou dar uma atenção no chat, tá? Deixa eu terminar o capítulo aqui, que a gente já vai dar uma atenção aí no chat. Aí a gente continua. Eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Pessoal, vamos lá, presta bem atenção aqui agora, que é muito importante que eu vou falar para vocês. Ó, e ele se reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Então João já sabia que esse livro aqui, pessoal, ele já sabia que esse livro seria lido por todas as nações e de todos os idiomas. Ele já sabia disso, por isso que ele está falando especificamente da língua hebraica. Por que se chama Armagedon? Esse livro que a gente está lendo com o nome de Apocalipse, pessoal, se você vê em outras línguas, ele está como Armagedon. Por que está como Armagedon? Porque é Armagedon. Tá? E o que é Armagedon? É um lugar em é um lugar em Israel, que é o campo que vai ser a batalha final. Por isso que é o livro de Armagedon, que é o livro de Armagedon, que é onde vai acontecer a batalha final. Por isso que é o livro de Apocalipse, é o livro de Armagedon. Entenderam, pessoal? Então vamos continuar. A gente viu até o sexto selo, agora, até o sexto taça, agora a sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, pessoal, aqui estava completa. Deus, o próprio Criador, disse: está feito. Acho que é o Criador, né? Porque ele falou do trono. É do trono? É, do trono. Então foi o Criador ou Jesus Cristo, né? Está feito. Por que está feito? Por que eu posso saber se é Jesus Cristo? Porque a gente leu aqui nos capítulos anteriores que Jesus Cristo está assentado junto ao trono. E ele diz que aos vencedores, lembra das promessas que a gente leu ontem? Ele vai dar a permissão para se assentar junto ao trono, junto com Deus Pai. É o próprio Cristo que falou. A gente leu isso ontem. Então vamos lá. Se reuniu, total. Sétimo saiu e está feito a sétima taça. Tá. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Então houve um terremoto que nunca houve antes, pessoal. Tá? Houve não, vai haver, né? Porque isso aqui vai acontecer ainda, tá? E a gente tá próximo de acontecer essas coisas, tá? A gente já tá vivendo esses tempos. A gente tá no finalzinho do princípio das dores. Tá? Pessoal, tem o princípio das dores, a gente está vivendo o final do princípio das dores e agora a gente vai começar na grande tribulação, que vai durar 7 anos, 3 anos e meio de paz e prosperidade, que vai vir do anticristo para quem aceitar a marca, e depois repentina destruição. Tá, pessoal? Vamos lá. E ele reuniu, e houve vozes e trovões, e nunca houve terremoto tão grande, e a grande cidade foi dividida em 3 partes. A grande cidade foi dividido por partes e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. Ou seja, toda a ilha fugiu é porque as ilhas foram submersas por causa... Obrigado pelo presente, Patrick. Do terremoto, e as montanhas não foram encontradas. Provavelmente as montanhas devem ter caído tudo, né, pessoal? Por causa desse grande terremoto. Porque a Bíblia falou que é um terremoto como nunca houve na Terra, desde que existem homens na Terra. Então não foi qualquer terremoto, né, pessoal? E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens, claro, né, pessoal, como se não bastasse, 7 taças, 7 trombetas, e eles ainda o quê? Cadê? 7 de grande tamanho de talento, e o grande peso cerca de 1 talento, e os homens o quê? Blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Pessoal, você vê que a humanidade, né, é difícil, né, de lidar, né? Deus, ele manda tudo isso e ainda assim eles não se arrependeram. Só mandaram... Vamos continuar o 17, deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui agora. Continuaram blasfemando contra o Criador, né? Cristina, obrigado pela rosa, tá? Deus multiplique aí pra você e Deus te abençoe. Pois é, irmão. Ele tá falando pra Bela, mas não tava aqui pra saber, mas obrigado por responder. Obrigado por seguir a live, Rafaela. Cristina, obrigado pela rosa. Pessoal que tá curtindo.
Gato, obrigado pela... Gato, é isso? Gato arre... Deve ser gato arrependido, que se arrependa mesmo, em nome de Jesus. Obrigado quem curtiu, quem compartilhou, quem tá chegando agora também. A gente tá lendo o livro de Apocalipse e a gente vai dar continuidade então agora no capítulo 17. Deixa eu tomar uma água aqui na minha garrafinha, peraí. Esse livro aqui é demais, né, pessoal? Muito bom. Micael mandou uns pontos de interrogação. Eu não vi o que você falou, só tô vendo agora, tá? Tô vendo seus pontos de interrogação. A Maria compartilhou a live. Obrigado por compartilhar a live. Então, dito isto, acho que podemos continuar no capítulo 17, né? Deixa eu ver aqui se vocês falaram mais alguma coisa. Peraí. Ele não pertence a nenhuma denominação. Adora o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Jaqueline. Oi, Jaqueline. Obrigado, Patrick. Em qual igreja você congrega? Eu congrego onde me chamarem. Onde tiver Cristo ali, eu também posso estar lá. Se tiverem as pessoas adorando em espírito e em verdade, eu congrego lá também. Estou ouvindo. Em qual igreja você congrega? Respondi agora. E é isso. Eu congrego, se for uma igreja séria, que estão falando de Deus, tá? Em espírito e em verdade, eu tô lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, eu tô lá, ele tá lá no meio deles. Então, se ele tá lá, eu também quero estar. Então, pode ser onde me chamarem para congregar em nome de Jesus, eu também quero estar. Vamos lá, então, pessoal. Assim como a gente está congregando aqui agora, né? Porque o corpo de Cristo é espiritual, não é isso? Então, vamos lá, pessoal. Capítulo 17. Muito importante, tá, pessoal? Presta bem atenção. Capítulo 17 é a besta. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Ou seja, um dos anjos que tinha 7 taças que a gente acabou de ler, ele veio e falou comigo. Comigo quem? Com João, dizendo-me: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentado sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês. Obrigado pela rosa, Patrick. Deus te abençoe. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Peraí, deixa eu coçar meu olho aqui, pessoal. Ai, caramba. Aí, vamos lá. E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e imundícias das suas fornicações. E sobre a sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi uma mulher embriagada. Pessoal, isso aqui, eu não vou dar nome ao boi, tá? Mas quem que é isso aqui? Eu vou explicar, e aí quem tiver um entendimento que interprete, se não peça ao Espírito Santo, se você pedir em espírito e em verdade, ele vai te dar. Quem que é isso aqui? Isso aqui são as falsas igrejas. Tá bom, pessoal? Essa é a prostituta de Apocalipse, tá? E eu não tô falando de rótulo, não tô falando de placa. Porque pode ter uma igreja que tem tal rótulo e tal placa, mas prega o padre que tá lá, o pastor que tá lá, fala a verdade, tá? Então eu não tô generalizando, tá? Mas o que tá falando aqui são das falsas igrejas, tá? Que criam nomes de blasfêmias pro Criador, criam nomes de blasfêmia pro Filho, pro Jesus Cristo, criam, tem as taças da fornicação e embebedaram as pessoas com o vinho da fornicação, tá? Com o vinho da mentira, tá bom, pessoal? E aí, quem quiser que peça discernimento ao Espírito Santo para revelar, tá bom, pessoal? O que de fato é, mas com o que eu falei, eu acho que vocês já podem saber do que eu tô falando, tá bom, pessoal? E eu vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse-me... Então o anjo ainda está falando com João, que é um dos anjos que estava com as 7 taças. Cadê? Por causa disso te maravilhaste? Ele pergunta para João. Dir-te-ei. Então o João viu aquilo, pessoal, e ele tava achando o máximo. Ele tava olhando pra mulher de púrpura, de escarlate, e falando, nossa, que coisa mais linda. E aí o anjo puxa a orelha dele. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva
a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição, e aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então quem vai se maravilhar com essas coisas, pessoal? Com essa grande prostituta que está falando aqui, do Apocalipse, a mulher de Scarlet, de púrpura, é só aqueles que não foram escritos no livro da vida. Porque quem tem discernimento espiritual, pessoal, quem tem um coração sincero, o coração de Davi, que é um coração que se arrepende, que não se esconde de Deus, mas fala a verdade, que se humilha perante o Criador, essas pessoas têm o nome escrito no livro da vida. Agora, quem não tem, elas vão ficar maravilhadas e vão achar o máximo. Desde a fundação do mundo. Desde quando? Pessoal, isso aqui vai doer muito, mas eu vou ter que falar. Infelizmente, eu vou ter que falar para vocês, pessoal. Pessoal, quem tem o nome escrito no livro da vida, pessoal, já está escrito desde a fundação do mundo. A salvação, pessoal, é graça de Deus. Deus escolhe, vai doer. Vai doer o que eu vou falar. Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, desde a fundação do mundo. Ai, Serpa, mas eu não acho justo. Irmão, coloca seu joelho no chão e vai brigar com Deus. Quem sou eu para discutir com Deus? Ele é o Criador. Ele decide, ele é soberano, ele faz o que ele bem entender. Se você ouve essas minhas palavras e você fica aterrorizado e você vai pro seu quarto chorar e fala, Deus do céu, por favor, que eu seja uma dessas pessoas, pode ter certeza que você é. Agora, se você ouve essas minhas palavras e fala assim, quem esse Deus pensa que ele é para decidir quem vai ser salvo ou não? Você com certeza, muito provável que você não esteja, pessoal, tá? Então é assim que funciona, tá, pessoal? Ele já sabia desde a fundação do mundo quem ia ser submisso ao Criador. Então, mas Serpa, é você que tá falando isso? Não sou eu que tô falando, é o que tá escrito. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, pessoal, tá bom? Então, se você crê e recebeu Jesus Cristo como Salvador, se você se arrepende dos seus pecados, não é porque você é bonzinho, não é porque você é gente boa, não é porque você é o bonitão, é porque o próprio Cristo te escolheu. O próprio Espírito Santo decidiu que você se arrependesse e começou a trabalhar no seu coração. Porque de você não faz nada, meu amigo. Porque a honra e a glória pertencem só ao Criador e ele não divide a honra e a glória com ele. E quem se levantar querendo puxar a honra e a glória para si, se colocando como insubstituível, o Criador vai derrubar, igual um galho seco, ele derruba, tá? Porque ele não divide a honra e a glória dele. A honra e a glória pertencem somente ao Criador. Então vamos continuar. Quando eles contemplaram a besta que era, e já não é, ainda que agora seja. Então vamos lá. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são as 7 montanhas. Pessoal, pesquisa depois no Google qual é a igreja. Tá? Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Pesquisa o seguinte, qual é a igreja que está sobre 7 montanhas? Pesquisa isso, pessoal. Qual é a igreja que está sobre 7 montanhas, pessoal? Sobre as quais a mulher está assentada. Não sou eu, pesquisem depois. Qual é a igreja que está assentada sobre 7 montanhas, 7 montes? Vocês pesquisam aí depois, tá bom? Que é essa que é a grande prostituta, tá? Não tô generalizando, tem pessoas sinceras lá dentro, tá? Tem pessoas que estão enganadas, estão com o nome escrito no livro da vida e vão ser salvas sim, tá? Elas vão ser salvas, não todas, mas algumas vão. Assim como não todos das outras denominações vão. Assim como não todos que não vão em nenhum templo também não vão. Deus escolhe quem vai, tá? Mas tem pessoas sinceras em todos os lugares, inclusive foi o tema do vídeo de hoje, tá bom? Obrigado, Jennifer, Deus te abençoe. Então vocês depois, tarefinha de casa, qual é a igreja que está sobre 7 montanhas? Pessoal, leia a Bíblia, tá na Bíblia isso, pessoal. Sobre as quais a mulher está assentada. Qual mulher? A grande prostituta do Apocalipse, tá aqui falando, que está vestido com púrpura, com escarlate, que fez com que os santos bebessem o vinho da fornicação, na taça da fornicação.
tá? Então depois vocês pesquisam qual é essa igreja. Pesquisa assim no Google, qual é a igreja que está sobre 7 montes? Qual é a igreja que está sobre 7 montanhas? Que vocês vão saber quem é a grande prostituta do Apocalipse. Por você que tá falando isso, Serpa? Não, é a Bíblia que tá falando isso. Se tá te doendo, meu irmão, tá cheio de mentira dentro de você. Porque se tem verdade dentro de você, você lê o que tá escrito aqui e você aceita. Se tá cheio de mentira, você lê o que está aqui, você fica revoltado e vai chorar e não aceita, tá? Então vamos continuar. E as 7 reis, 5 caíram, e um e outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º. Então ele está falando aqui de um 8º rei. Aí vocês pesquisam, quem é o 8º rei? Vamos lá, a tarefinha de casa. Quem é o 8º rei? Quem é o 8º rei da igreja que está sobre os 7 montanhas? Se vocês não descobrirem, pessoal, desculpa, vocês estão dormindo espiritualmente. Vou repetir, vocês vão pesquisar, tarefinha de casa. Tá escrito em Apocalipse, pessoal. Quem que é púrpura? Quem é a mulher vestida de escarlate e púrpura que deu o vinho da fornicação, que enganou os santos? Tá escrito aqui. É a igreja que está sobre 7 montanhas, tá? Vocês vão pesquisar sobre as 7 montanhas, que está vindo. E quem é o 8º rei da igreja que está sobre 7 montanhas? Que vai aparecer para vocês, tá? No Google mesmo vai aparecer, tá bom? E dos 7 e vai a perdição. E dos 10 chifres que tu viste, são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas receberão como reis por 1 hora com a besta. Então 10 reinos, pessoal, eles vão se alinhar com o anticristo. 10 reis da terra, 10 líderes da terra, 10 presidentes da terra, reis, eles vão se alinhar com a besta, com o anticristo, e vão reinar por 1 hora. Vamos lá, 1 hora provavelmente deve ser 1 ano, tá? Aí eu não tenho essa revelação para dizer para vocês. Estes têm uma somente e darão o seu poder e força à besta. Ou seja, esses 10 que se alinharam ao anticristo, pessoal, eles vão dar todo o seu poder das suas nações, o seu poder bélico, a sua sociedade ao anticristo. Eles vão se alinhar, eles vão ter uma somente e darão o seu poder a força da besta. Então a besta, o anticristo, vai comandar essas 10 nações. E para que isso seja relevante, pessoal, muito provável, e de fato são 10 nações muito grandes, muito poderosas, tá? Não é qualquer naçãozinha não, tá bom? Vamos terminar o capítulo 17 e depois eu presto atenção no chat. E estes esses guerrearão no futuro contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e os que estão com eles são chamados e escolhidos. Escolhidos, pessoal, tem que explicar para vocês que é ele que escolhe ainda? Escolhidos. E fiéis, também são fiéis, tá? Então o que a gente vê aqui, pessoal? Que esses 10 reis que se alinham ao anticristo, eles têm a cara de pau, né, de ainda por cima levantar guerra contra o Cordeiro, contra Jesus. Os caras é corajoso, vou falar pra você, corajoso não, os caras é totalmente perdido da mente, né, pessoal? Quem que vai guerrear contra o próprio Cristo? Me fala, contra o Criador do céu e da terra. Não tem como explicar isso, né? E ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões e nações e línguas. Então vamos lá. As águas que tu viste, onde a prostituta se assenta. Quem é a prostituta? Ela se assenta em 7 montes, lembra? Pronto, então vocês vão pesquisar quem está sentado em 7 montes, lembra? Beleza. São povos, multidões e nações e línguas. Então, muitos povos, muitas multidões e muitas nações e de diferentes línguas estão aqui, ó, totalmente enganados pela grande prostituta do Apocalipse, pessoal. Tá? Que está assentada sobre 7 montes, tá? Que agora tá com o 8º rei. Aí vocês vão pesquisar quem é o 8º rei da igreja que está sobre 7 montes, que vocês vão descobrir quem ela é, tá bom? Aí se o seu coração for fiel a Cristo, você vai seguir a Cristo. Se o seu coração não for fiel a Cristo, você vai ficar bravinho, vai bater o pezinho no chão e vai embora, porque você não aceita a verdade, tá? Então se você quer aceitar a verdade, você vai pesquisar e você vai aceitar. Se não, aí você se vê depois com o anticristo. Aí você se resolve depois. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta. Ou seja, a prostituta, além de enganar todo mundo, pessoal, depois das 10 nações que se alinharem ao anticristo, essas 10 nações vão se voltar contra a prostituta.
E deixarão ela assolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão com fogos. Ela vai ser totalmente destruída, pessoal, tá? Além dela estar enganando os santos, tá? Não generalizando, como eu disse, já expliquei para quem tá chegando agora, tá? Que tem pessoas justas e fiéis em todos os lugares, tá? E muitas vezes, pessoal, Deus coloca pessoas justas e fiéis dentro desses lugares justamente para levar a salvação para outras pessoas, para pregar o evangelho lá dentro, tá? Dentro da prostituta, tá bom? Então tem pessoas fiéis em todo lugar. Lembra que, pessoal, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, beleza? Então, além dela enganar os santos, os 10 chifres, que são as 10 nações, alinhados à besta, vão se voltar contra a prostituta e deixarão ela assolada e nua e comerão sua carne e queimarão com fogo. Ponto. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram... Olha lá, o que eu acabei de falar. Por que essas pessoas vão ficar bravinhas e não vão aceitar o que eu tô falando? Por quê? Porque Deus tem posto em seu coração, em seus corações, que cumpram a sua vontade. E concordar e dar seu reino à besta. Aqui ele está falando dos 10 chifres, das 10 nações. Então, o próprio Deus colocou no coração dos 10 reis que cumpram a sua vontade, que é a vontade da besta, e concordem em dar o seu reino à besta, que é o anticristo, até que as palavras do próprio Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá, pessoal? Aí a gente vê, aí quando você entender, depois de você fazer a tarefinha de casa, você vai entender que o quê? Que essa grande prostituta, ela tem grande influência sobre os reis da terra, né? Ela tem as suas filhas distribuídas sobre todas as nações, tá bom, pessoal? Agora deixa eu ler um pouquinho do que vocês estão falando aqui, que depois a gente vai continuar o capítulo 18. Aleluia, Eliette, seja bem-vinda, Ivoneide, Cláudio disse tudo errado. Então, irmão, abre aí na sua casa, pede pro Espírito Santo te dar a interpretação também, com humildade, e se ele for bom com você, se ele decidir, ele vai te dar a interpretação correta, tá bom? Obrigado, viu, Mistério, pela rosa aí, Deus te abençoe. E vamos continuar, pessoal. Vamos continuar, não vamos se prender nas pessoas que vão vir aqui para dispersar a atenção de vocês, tá bom? Para entrar no reino dos céus. Mas como ficam os dízimos e a oferta? Poderia expor? Eu vou gravar um vídeo, tá? Depois. Me cobra lá no inbox. Manda um inbox pra mim que eu vou gravar um vídeo sobre dízimos e ofertas. Eu vou falar o que é dízimo e oferta. Lucas, se você observar essa besta, tem muitas similaridades com a besta do Apocalipse de 13. Não, é a mesma besta. A gente tá falando do anticristo aqui, tá? É a mesma besta. Essa besta que recebeu que os 10 reis se alinharam é o anticristo. É a mesma besta. E a segunda besta é o falso profeta. Deus abençoe, amém. Luísa, Deus te abençoe também, tá? O cliente enviou um coração e mandou um gato também. Deus abençoe, viu, irmão? Deus multiplique na sua vida e obrigado aí pelo carinho, tá, mano? Vamos continuar, pessoal? Capítulo 18 de Apocalipse, que tá bom demais. Thalita, obrigado pelo coração, tá? Deus abençoe a sua vida e multiplique. Para honra e glória do nosso Criador, vamos continuar então o capítulo 18. Espero que vocês estejam me acompanhando, tá, pessoal? Para quem tá chegando agora, a gente leu ontem... Neide, obrigado pela rosa, Deus te abençoe e multiplique. A gente leu ontem do capítulo 1 ao 15. Eu coloquei na íntegra esse vídeo. Sara, obrigado, Deus te abençoe. Coloquei do 1 ao 15, o pace, deu 3 horas de live. Ontem eu coloquei as 3 horas no YouTube, com a interpretação completa, tá no YouTube, o link tá na minha bio. E agora eu tô lendo do 15, se Deus quiser, até o fim. E vou upar também lá no YouTube, tá bom? Thalita, obrigado pelo presente, tá bom? Deus te abençoe e multiplique aí na sua vida. Vamos lá, pessoal, capítulo 18, então. A gente, então, já vimos muita coisa, hein, pessoal? Meu Deus, até eu tô com a minha cabeça explodindo aqui, pessoal, porque, nossa senhora, tá muita coisa do que eu tô lendo, pessoal. Deus tá revelando exatamente nesse momento pra mim, tá? Porque Deus é justo e fiel. E não é à toa que tem 200 e poucas pessoas na live, tá bom, pessoal? Deus, ele é justo, ele é fiel. E ele decidiu que essa interpretação chegasse a essas pessoas. Ah, porque você é muito bonzinho, Lucas? Não, porque toda a honra pertence ao Criador, tá bom? Mas ele é bom e justo com a gente, pessoal. Obrigado pela rosa, Deus te abençoe, viu? Vamos lá, pessoal, capítulo 18. E depois dessas coisas... Então, pessoal, eu vou continuar o 18 e depois eu paro para dar uma atenção no chat, tá bom?
Vamos lá. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo. Então, João estava falando com um anjo, que era um dos anjos das 7 taças, estava falando com ele, mostrando as coisas da grande prostituta e da besta, certo? Agora, ele está falando com um outro anjo, no capítulo 18, tá? Então, vamos lá. Vi um outro anjo descer do céu, tendo graça e poder, então ele já estava na terra. Ele já não estava, ele estava vendo essas coisas em espírito, mas esse anjo desceu do céu, ele não estava no céu. Porque tem partes do Apocalipse que ele estava no céu, que ele foi levado em espírito no céu, agora é que ele já não está mais lá. Tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nossa, então esse anjo aqui não deve ser pouca coisa não, viu, pessoal? Porque ele disse que a terra foi iluminada com a sua glória. Então deve ser um anjo muito glorioso, deve ser um anjo, assim, de altíssima patente, assim, espiritual, de altíssima autoridade espiritual, tá, pessoal? E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou a habitação de demônios. E o quê? E o antro de todo espírito imundo, e o quê? E gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela. Ainda a gente está falando da mesma pessoa, da mesma prostituta. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância das tuas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não recebam as suas pragas. Isso aqui estava acontecendo já, pessoal, tá? Isso aqui, essas pragas que ele tá mencionando aqui, que o anjo está mencionando, são as pragas das 7 taças, das 7 trombetas que a gente leu. Ontem a gente falou das 7 trombetas, hoje a gente falou das 7 taças. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade. Deixa eu desligar um pouquinho aqui a lâmpada. Ah, dá para vocês enxergarem. Pra mim que não tá dando direito, mas vou fazer um esforço aqui. Não, vou ter que ligar mesmo, não vai dar não. Peraí, deixa eu posicionar direitinho aqui a luz, pessoal. Só um minutinho. Aí, eu tô usando uma lanterna aqui, mas eu comprei um ring light de encaixar no celular que vai ficar melhor. Porque os seus pecados têm chegado até os céus, Deus lembrou das suas iniquidades, retribuiu-lhes, assim como ela vos retribuiu, e dobrou... Obrigado, viu? Misterioso. E dobro sobre o seu ombro. E peraí, que agora eu que não estou entendendo. Retribuiu assim como ela vos retribuiu. E dobro sobre o seu dobro. Ah, tá. E dobro sobre o seu dobro, de acordo com suas obras. No cálice que ele encheu-lhe o dobro. Ah, agora entendi. Tá, vamos ler de novo, é porque faltou o finalzinho para eu ter entendido. Retribuiu-lhes assim como ela vos retribuiu. O dobro, o seu dobro. Então, do seu dobro foi dado o dobro do dobro, de acordo com as suas próprias obras. Então, das próprias obras foi dado o dobro do dobro, no cálice que ela mesma encheu-lhe o dobro. Tá, agora ficou mais claro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração: estou assentado como uma rainha. E não o quê? Peraí. E pessoal, vocês já sabem, né? Quem conhece as minhas lives já sabe. E não... o que está acontecendo para quem não sabe? Ô Robson, obrigado, tá? O que está acontecendo aqui é que a minha pupila começa a ficar dilatada à noite. E aí eu não consigo enxergar direito. Isso está acontecendo de um mês para cá e eu já marquei o oftalmo para poder pegar um óculos de descanso, porque eu nunca precisei usar óculos, mas agora, como eu tô ficando muito no computador, eu tô precisando. Então eu peço perdão para vocês, tá, pessoal? Mas a gente vai continuar aqui. Só tô fechando ele aqui. Vamos lá, vamos terminar pelo menos o capítulo 18. Eu prometo que a gente vai terminar. Obrigado pelas rosas de vocês que mandaram agora, tá? Deus abençoe e peço perdão aí, pessoal, por esse impasse.
Porque os seus pecados têm chegado, retribuiu-lhes o dobro, tá aqui. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dá-lhes o tanto de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração, estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não serei nenhuma tristeza. Pessoal, quem é a prostituta vestida de escarlate sobre 7 montes? Então pesquisa aí. Só pesquisa aí, você não precisa nem falar, só escreve isso no Google. Quem está assentado sobre 7 montes? Pesquisa isso que vocês vão descobrir. E que se vê como uma rainha. Que ela acha que ela é a rainha. E não só viúva, ou seja, por que ela é viúva? Porque ela não tem o marido. E não viu nenhuma tristeza. Pessoal, quem é o marido? É Cristo. Por isso que ela é viúva, porque para ela o marido dela morreu. Cristo morreu. Ela não está mais preocupada com Cristo. Então, a grande prostituta que está sentada sobre os 7 montes, que deu vinho da ira para beber para os santos, enganou os santos, tá? E agora tá o 8º rei comandando, tá? Vocês vão pesquisar tudo isso que eu tô falando depois. E agora, ela se vê como uma rainha que não sou viúva e não terei nenhuma tristeza. Ela acha que ela não é viúva. O que ela diz para ela mesma, eu não sou viúva e não terei nenhuma tristeza. Ou seja, ela acha que Cristo tá com ela, tá? Ela acha que ela não é viúva. Mas se Deus diz que ela acha, porque ela diz em seu coração isso, é porque ela é. É porque Cristo não tá lá. Tá? Vamos lá. Por isso, viu suas pragas. Obrigado, misterioso. Deus te abençoe, tá? Por isso, viu suas pragas. Por isso, suas pragas virão em um dia. Em um dia. A morte e o luto e a fome. Ah, tá. Pronto, vamos lá. Vou repetir. Por isso, suas pragas virão em um dia. Quais são as pragas? A morte, o luto, a fome, e ela será completamente queimada com o fogor, porque forte é o Senhor Deus, que a julga. E os reis da terra, quem são os reis da terra? São os 10 chifres, né? Que a gente acabou de ler. Peraí. Que cometeram a fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Então aqui tá falando que vai pegar fogo esse lugar, pessoal. Ficando de longe por medo de sua tormenta, dizem, ai, ai, daquela grande cidade da Babilônia. Obrigado, viu? Pelo presente, Deus te abençoe. Aquela poderosa cidade, porque em 1 hora chegou o teu juízo. Deixa eu subir um pouquinho para vocês. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e toda madeira. Peraí, pessoal. Peraí, que agora até eu vou ter que ver que eu não tô enxergando direito mesmo. De toda madeira. Pessoal, desculpa, de verdade, pessoal. Eu realmente estou com a pupila muito dilatada. E de todas alguém está enxergando, pessoal, essa palavra específica? De todas as madeiras odorie. Ó, vê se alguém consegue ler para mim. Ah, pelo celular eu consigo. Odorífera. Pronto, perdão, pessoal. Amanhã, pessoal, eu prometo que semana que vem eu vou no oftalmo, tá? E vou estar com óculos de descanso e a gente vai fazer a lives de altas horas, tá, pessoal? Eu prometo, desculpa mesmo, viu, gente? Eu já devia ter ido, tá? É com urgência, eu sei que é importante, eu já devia ter ido. E todo tipo de vaso de marfim e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, e fragrâncias, e ungentos, e olíbano, que é um incenso, e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carruagens,
e escravos e almas de homens. Nossa, aqui é pesada essa última, e almas de homens, né? Obrigado, Patrick. Deus te abençoe. E os frutos do desejo da tua alma partiram de ti. E todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais os achará de forma alguma. O capítulo 18 é grande. A gente está quase terminando o Apocalipse, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, peraí, um segundo. Eu tô abrindo no computador a Bíblia King James. E aí eu consigo ler pelo computador, porque a letra é grande, ao mesmo tempo que eu vou acompanhando aqui pra vocês. Aí eu consigo não parar a live agora. Entendeu? Então deixa eu colocar. Já abri a Bíblia, Apocalipse, capítulo 18. Vamos lá. Aí assim eu consigo continuar a live. Capítulo 18, versículo 15, né? É só colocar o 18 já tá bom. Pronto. Ah, bem melhor. Também vamos combinar, né, pessoal? Essas letrinhas aqui não tá fácil, né? Capítulo 15. Vamos lá. Depois eu vou dar uma atenção no chat, tá, pessoal? Deixa eu só terminar o capítulo. 15. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. E dizendo, ai daquela grande cidade que se vestia de linho fino, e de púrpura e de escarlate, e se adornava com ouros e pedras preciosas. Pessoal, mais dica que isso, tá muito fácil de descobrir quem é, né? Eu não falo diretamente quem é, pessoal, porque deve ter muita pessoa que tá lá que Deus quer salvar. Então eu prefiro que elas escutem, né? E depois, se for do coração delas e elas forem para ser salvas mesmo, elas vão pesquisar. E elas vão descobrir quem é, elas vão ter amor pela verdade e vão fazer o que está escrito aqui, tá? Porque em uma hora, grandes riquezas viraram em nada. E todo timoneiro e toda a companhia das naus e marinheiros e todos quantos fazem comércio marítimo ficaram longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças. E clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar em razão de seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. Em uma hora, pessoal. Regozijaste sobre ela tu, céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo, deste modo, com violência, será grande a cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. E a voz de arpistas... Deixa eu subir um pouquinho... Peraí. E a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, de trompetistas, não se ouvirá mais em ti, e nenhum artesão, de qualquer ofício que seja, será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti, de forma alguma. Pessoal, a gente tá vendo o que aqui? Que praticamente 2 ou 3 capítulos foram dedicados somente para falar dessa mulher, que está sentada sobre os 7 montes, né? E a luz de um candeeiro não brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias foram as nações enganadas. Pessoal, feitiçarias na Bíblia, nesse lugar aqui, tá? Ele tem 2 significados, tá? Ele é tanto as feitiçarias, que é o engano, né? Tem esse significado de engano, como ele também tem a palavra parmakeia, P-H-A-R-M-E-K-E-I-A, parmakeia, como se fosse, que significa farmácia, tá, pessoal? Ah, Lucas, o que isso quer dizer? Pessoal, peça discernimento ao Espírito Santo, tá? Peça discernimento ao Espírito Santo, porque Deus odeia farmakeia,
tá? Deus odeia farmaqueia, porque o Deus que cura é Jesus Cristo, tá bom? Não é farmaqueia. E as pessoas foram enfeitiçadas pela serpente para usar a farmaqueia, ao invés de pedir a cura para o Cordeiro, ao invés de pedir uma cura para o Criador, para o Deus que cura. Então eles começaram a fazer o quê? A entregar a vida para a farmaqueia. Jesus disse que quem crê pode curar qualquer pessoa, expulsar qualquer demônio pelo nome dele, né? Só que as pessoas a gente é tão fraco de fé que a gente começou a usar a farmaqueia sem limites, tá? Depois vocês pesquisem o que é farmaqueia, que aonde está aqui em feitiçarias, você vai ver que no grego está como farmaqueia, tá bom? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Pessoal, eu vou virar aqui a câmera para mim agora, que a gente vai continuar, eu vou finalizar com uma oração, né? Quem esteve presente até aqui, eu vou só virar aqui a câmera para mim agora, porque eu queria continuar no capítulo 19, mas eu de fato não estou conseguindo enxergar e assim tá muito ruim. Eu prometo que na próxima semana eu vou comprar um óculos e vou no médico para a gente conseguir fazer altas e altas horas de live, tá? Deixa eu virar aqui. Agora eu só quero saber, pessoal, como que eu faço para virar a câmera, será, hein? Deixa eu ver aqui. Como que eu viro de câmera? Ah, achei. Virar a câmera. Pronto. Bom, pessoal, antes de finalizar a live, tem algo que eu ainda gostaria de falar com vocês, tá? Antes da oração de final de live, que vocês já sabem que a gente faz sempre uma oração no final da live. Eu gostaria de falar algo com vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês? Primeiro que a live foi uma bênção. A gente... a primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 15, ela já tá no meu canal do YouTube, o meu link tá na bio do meu perfil, para quem quiser ver a live de ontem. Foi muito rica em detalhes, pessoal, para honra e glória do Criador. Hoje a gente fez, então, do capítulo 15 ao capítulo 18. Infelizmente foi só isso, porque realmente eu não tô conseguindo enxergar de perto. Então semana que vem eu prometo que eu vou atrás desse oftalmo para pegar esse óculos de descanso. E aí a gente vai finalizar com a oração de hoje, mas antes disso eu queria falar uma coisa com vocês ainda, tá? Obrigado você, o M, que mandou um coração, se eu não te agradecer antes, tá? Porque tá aparecendo aqui no chat agora. Eu queria falar uma coisa para vocês, muito importante, pessoal. Hoje, no pôr do sol de hoje, que é hoje é dia 1, até amanhã, no pôr do sol de amanhã, é o Yom Kippur, tá? O Yom Kippur, pessoal, é uma festa judaica, tá, pessoal? O que é essa festa, pessoal? Ah, mas você é judeu? Não, não sou judeu, pessoal, mas presta atenção. Deus disse que essa festa específica, ela seria comemorada para todo o sempre, tá, pessoal? E o que Deus pede pra gente fazer nessa festa? Que seria de hoje, né, do pôr do sol de hoje até amanhã. Ele pede para que a gente faça um jejum, tá? Você não precisa fazer 25 horas de jejum, né? Que seria o ideal, tá? Mas tenta fazer um jejum com o que você consegue, tá? O que acontece no dia de hoje, de Yom Kippur? Pessoal, hoje é conhecido pelo dia, entre os judeus, em que o próprio Criador pega o livro da vida. Então o Criador, entre hoje e amanhã, ele pega o livro da vida e ele escreve sobre as nossas vidas o decreto do que vai acontecer entre hoje, o Yom Kippur, finalizando amanhã, até o Yom Kippur do próximo ano, tá? Então, o que acontece, pessoal? Todos esses dias do Yom Kippur de hoje até o próximo, é nessas 24 horas que o Criador pega o livro da vida e escreve, isso está em Levíticos, e escreve o que vai acontecer, quais são os decretos para a vida dessa pessoa. E normalmente, pessoal, Deus, normalmente são as pessoas que querem fazer jejum para Deus, certo? Porém, esse jejum, pessoal, que é o jejum de Yom Kippur, Deus ordena que a gente faça jejum. É uma ordem, é a única vez na Bíblia que Deus pede ordenância para que a gente faça um jejum. E não, se você não consegue fazer jejum de 25 horas, até porque o jejum já começou no pôr do sol, faça o que você consegue, tá, pessoal? Tenta ficar até a hora do almoço sem comer, se você consegue, melhor ainda,
tá? Eu tô fazendo só de água. Ó, nossa, eu sou o cara jejuador. Não, pessoal, eu tô contando pra vocês que eu tô fazendo jejum pra vocês poderem aprender também, porque jejum é secreto. A gente não tem que ficar falando pros outros que a gente faz jejum, tá, pessoal? O jejum é secreto. O próprio Jesus disse isso, tá, pessoal? Que a gente não deve ficar falando pros outros, etc, como eu faço jejum, tá? Porque você recebe o seu galardão aqui mesmo. Então, pessoal, se você consegue, faça esse jejum, tá, pessoal? Entrega o seu coração, se você ainda tem madrugada, se você consegue essa madrugada orar, fique em madrugada, tenta se entregar ao Criador nessa madrugada, ou amanhã durante o dia, porque são 25 horas de Yom Kippur que a gente está vivendo agora, tá? E é uma data muito especial, tá bom, pessoal? Então, eu queria passar esse recado para vocês antes de finalizar, e agora pra gente finalizar, de fato finalizar, a gente vai finalizar com a oração, né, de fim de live, que é o que a gente faz sempre, né? Então, eu fiz uma coisa ontem que eu gostei muito. Eu escolhi uma pessoa que eu senti no chat pra gente fazer, pra dar o tema da oração, e ela, nossa, foi a pessoa perfeita. Foi o Roberto, não sei se ele tá aí hoje, mas eu não conhecia ele, só escolhi. Ele falou, eu quero que o tema da oração seja santificação. Foi muito top. Então eu vou vir aqui agora no chat, deixa eu dar uma fuçada aqui. Deixa eu ver aqui. Ezequias. Ezequias é o nome do rei Ezequias, né? Então é um nome bíblico. Ezequias, você foi o escolhido. Ezequias, a gente tá aqui, se você estiver me ouvindo, presta atenção. A gente tá numa live com 200 pessoas, que essas 200 pessoas fazem parte do corpo de Cristo. E tudo que uma pessoa... Obrigado, Jaqueline, pela rosa. E tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Tudo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Então a gente está aqui reunidos em corpo de Cristo. Então a nossa oração junta tem muito poder, certo? Então eu quero que você, Ezequias, que você tenha... Peça orientação para Deus, tá? Para você, antes de responder responder o que eu vou falar agora, você vai escolher sobre o que a gente vai orar. É pelos órfãos e pelas viúvas? É por santificação? É por libertação? É pelo quê? O que você acha conveniente o corpo de Cristo hoje orar? Ezequias, você que está aí na live. Fala pra gente. Vamos ver o que o Ezequias vai falar, pessoal. Tô até com medo aqui, pessoal. O que esse Ezequias vai falar, pessoal? Vamos lá. Espera aí que mandaram uma notificação. Tô sim. Perfeito. Então fala pra gente, Eric Ezequias, sobre qual que vai ser a oração. Qual que vai ser a oração, que hoje você foi o escolhido. Você é o escolhido. Bruna, seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar presente. Bora, Ezequias. Tá ouvindo, não? Calma, deixa eu dizer. Vamos pedir a Deus que no final dos tempos ninguém nos engane. Chave de ouro, pessoal. Pessoal, extrema importância o que o Ezequias falou, pessoal, tá? Extrema importância. Para quem não... Olha o que eu vou falar para vocês, pessoal. Nossa, veio agora uma coisa na minha mente, pessoal, que vocês vão ficar de cara. Muito forte que eu vou falar para vocês nesse momento antes da oração. Pessoal, para quem não conhece a história do rei Ezequias, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, pessoal. Presta muita atenção. Lembra que eu acabei de falar, tô até arrepiado, pessoal. Tô até arrepiado, tô te falando sério. Presta atenção. Lembra que eu acabei de falar pra vocês que hoje é o Yom Kippur? E o que eu falei pra vocês? Eu falei o seguinte, gente, hoje é o dia que Deus pega o livro da vida e escreve os decretos do que vai acontecer no próximo ano da vida individual de cada um. Não foi isso que eu disse? Beleza. E agora, curiosamente, apareceu o nome do Ezequias na live e eu escolhi o Ezequias. Só que agora me veio na mente que eu lembrei quem é o rei Ezequias. Pessoal, a história do rei Ezequias é o seguinte. O rei Ezequias cometeu coisas horríveis, cometeu umas blasfêmias aí. Foi um profeta, eu não vou saber dizer pra você, não vou mentir, então eu não sei exatamente o nome do profeta que foi até ele, e disse o seguinte pra ele, se eu não me engano foi Isaías, mas eu não tenho certeza. Se alguém lembrar, pode falar no chat quem foi o profeta que foi falar com o rei Ezequias. Presta atenção, pessoal. Esse profeta chegou no rei Ezequias,
tá? E disse o seguinte, assim, eu quase certeza que é Isaías, foi Isaías, né? A Renata confirmou. Isaías chegou nele, o Deus falou com Isaías foi até o rei Ezequias e falou o seguinte, Ezequias, assim te diz o Senhor, ainda hoje você vai morrer. Calma, Ezequias, não é você, é o Ezequias da Bíblia, tá? Coloca a tua casa em ordem, que você ainda hoje vai morrer. Então Deus tinha decretado isso. Então Isaías virou e começou a ir embora. Na hora que Isaías começou a ir embora, o Ezequias se colocou no chão, de cara no chão, e começou a ficar desesperado. Começou a pedir misericórdia para Deus. Começou, Deus, eu me arrependo, muda. Pessoal, o próprio Criador mudou o decreto dele. Enquanto Isaías estava saindo do templo, ele falou, volta lá agora, mas eu acabei de sair. O Isaías deve ter pensado, você acabou de sair, mas volta lá agora. E disse porque por causa do coração dele, porque ele se arrependeu e pediu misericórdia, eu vi graça nele. E eu vou mudar o meu decreto. Olha como o Espírito Santo está trabalhando nessa live, pessoal, para honra e glória do Criador. Pessoal, e eu acabei de falar do Yom Kippur, que é o dia dos decretos. Então, se arrependam e tenham misericórdia. E peçam misericórdia, porque Deus pode mudar o decreto que Ele deu sobre a vida de vocês hoje. Tá? Se Deus deu um decreto para vocês para o próximo ano, façam como o rei Ezequias e se arrependam. Tá? Porque Deus pode mudar o decreto de vocês do que vai acontecer para o próximo ano. Hoje, durante essas 24 horas de Yom Kippur, até o pôr do sol de amanhã. Tá? Nossa, eu tô pasmo que eu escolhi justo o cara que chama Ezequias e teve toda essa ligação. O Espírito Santo trabalha de uma forma que é um mistério. Então vamos orar pelo que o Ezequias pediu pra gente, né? Que o Ezequias sugeriu hoje pra gente orar para que a gente não seja enganado no fim dos tempos, porque a gente tá vivendo no fim dos tempos, tá, pessoal? Então cuidado para que ninguém vos engane. Se disserem que Cristo está ali, não vai ali, porque quando ele vir, todo olho virá, tá? Então vamos orar para que o que o Ezequias é rei, né? Em Cristo você é rei e sacerdote em Cristo. O que o Ezequias acabou de sugerir aqui pra gente, a gente vai orar, né? A gente vai orar como um corpo, para que esse corpo espiritual, para que ninguém seja enganado, para todas essas pessoas que estão aqui, olha lá, o Erivaldo, Deus muda os tempos e as estações, falou tudo. Obrigado, Viviane, pela rosa. Então, nossa, esse finalzinho de live foi forte, hein, pessoal? Eu achei que ia acabar com a oração, aí veio essa do Ezequias, aí veio essa questão dos decretos do Yom Kippur, encaixou tudo. Meu Deus do céu, o Espírito Santo trabalha mesmo. Então é isso, pessoal, a gente vai falar certo, beleza? O engano será realmente através dos alienígenas, não só através dele, né? Alienígenas bem entre aspas, porque a gente já sabe que são os anjos caídos, são os demônios, né? A minha religião, Isaac, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sempre que eu posso, eu faço isso, que é o que a Bíblia manda, né? Mas eu sou seguidor de Jesus Cristo. Então vamos finalizar, vamos fazer essa oração, né? Que a gente, com o decreto aí do Ezequias, que ele disse pra gente orar. Obrigado, Miguel, pela rosa, para que a gente não seja enganado. E eu também vou fazer acrescentar, se é que vocês me permitem, porque eu disse que esse é o Ezequias que é decidir, eu vou acrescentar mais uma coisinha na oração, tá, pessoal? Essa uma coisinha é que Deus mude os nossos decretos nessa madrugada, nesse dia de Yom Kippur. Obrigado, Viviane. Entre hoje e amanhã, que Deus mude esses decretos da nossa vida para decretos positivos, assim como ele fez com o rei Ezequias, que se arrependeu antes do Isaías sair da porta. Ele se arrependeu e Deus voltou e falou, você vai ter mais anos de vida porque você se arrependeu, tá? Então, vamos orar pelo que Ezequias disse agora do chat, para a gente não ser enganado no fim dos tempos. Ele demorou para responder que ele devia estar pensando bem, e para que Deus mude os nossos decretos pela misericórdia dele, tá, pessoal? Então, vamos fazer essa oração. Eu vou falar as palavras, e vocês ouçam as palavras e entrem em concordância com o que eu vou falar, tá bom? Ixi, irmão, boa pergunta. Eu não sei que horas você começa a live. Boa pergunta. Ó, vou falar duas coisas. Então, semana que vem eu vou no oftalmo para conseguir ler a Bíblia por mais tempo, prometo, porque eu preciso desse óculos. E também vou começar a colocar lá no meu perfil os horários da live, tá bom? Então, vamos lá. Vamos finalizar com a oração. Vou fechar o olho aqui, tá, pessoal? Que eu prefiro dessa forma.
Senhor Jesus, eu agradeço por mais uma live, agradeço pela presença do seu Espírito Santo, o Deus vivo. Espírito Santo, como eu disse no início da live, nada mais é importante, não há nada mais importante do que a sua presença nessa live, tá? Pode ter uma pessoa me ouvindo ou pode ter 5 milhões, o que importa é que a sua presença esteja aqui. Porque sem você eu nada faço, eu só sou uma pessoa que lê e nem lê eu consigo ler direito porque meu olho não está funcionando, né, Espírito Santo? Então, se você puder, inclusive, me curar, eu acredito que você pode me curar. Se você puder curar a minha vista, eu acredito que você pode. Seria um prazer receber essa cura, mas se não for, não tem problema, eu ainda vou continuar acreditando em você. E agora a gente vai pedir, Espírito Santo, pelo que o Ezequias pediu pra gente, para que a gente não seja enganado, Espírito Santo. Espírito Santo, tem 200 pessoas na live. Tira o espírito de engano da gente, Espírito Santo. Dê o espírito da verdade. Que tudo que tem de mentira dentro da gente seja queimado no fogo consumidor, para que só reste verdade dentro da gente. Porque se existir mentira dentro da gente, a gente vai acreditar na mentira. Por isso, mas se tiver muita verdade dentro da gente e a gente saber o que é a verdade pura, que é Jesus, e a gente saber os verdadeiros caminhos do Cristo, quando a mentira aparecer, a gente não vai cair igual o patinho, né? Então, Espírito Santo, faça que dentro da gente tenha somente verdade. Queime toda a mentira que existe dentro da gente. Queima, Espírito Santo. Pode doer um pouquinho? Pode, mas queima, Espírito Santo. Queima, porque é melhor doer agora do que ficar aqui na grande tribulação. Eu quero ser salvo e acredito que essas 200 pessoas que estão me ouvindo não estão aqui à toa, porque elas também querem ser salvas. Então, Espírito Santo, além disso, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor mude os nossos decretos. Assim como o Senhor fez com o rei Ezequias. Mude os nossos decretos nesse Yom Kippur para decretos positivos. Que o nosso próximo ano seja um ano abençoado, em nome de Jesus. Que a gente possa aprender muito da sua palavra, né? Que a gente não seja enganado. Que a gente seja abençoado. Que a gente se arrependa. E é isso, Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas pessoas que você enviou nessa live, porque a honra e a glória pertencem somente ao Criador. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. É isso, pessoal. Foi bom demais essa live, foi uma bênção novamente. Infelizmente não durou o tanto de tempo que eu queria que durasse, né? Por causa, como eu falei, que eu não estou enxergando muito bem. O Eric Ezequias representou. Não, eu falei, Brandoli, do Yom Kippur, eu falei para Deus mudar os decretos, né? Mudar os nossos decretos para que o próximo ano seja muito bom. Então foi uma bênção, eu agradeço quem esteve presente. Amanhã tem live de novo, tá? Eu vou tentar... Imagina, Brandoli, eu vou tentar começar um pouquinho mais cedo amanhã por causa dessa questão da vista, porque eu vejo que isso só acontece de noite. Então se eu começar um pouco mais cedo, acho que logo depois das 6 ali do pôr do sol, ou não tão cedo, né? Pelo menos umas 8, umas 9 horas da noite, vai. Eu vou começar... Obrigado pela rosa, viu, Vinícius? E agora, para finalizar, o último recado, prometo. A live de ontem, do 1 ao 15, tá no YouTube. Eu vou upar a de hoje no YouTube também, vai ser a parte 2. E amanhã a gente vai finalizar o livro de Apocalipse, que vai ser a parte 3. E agora, o último recado, pessoal. Se você sentiu no seu coração de contribuir com o meu ministério, no meu link da bio tem um livro que eu escrevi, tá? Eu escrevi com muito carinho, que fala sobre a vida de Davi, que era alguém que tinha um coração segundo o Criador, um coração com a vontade de Deus, e lá explica o porquê e como a gente ter esse coração. Esse livro tem um valor simbólico, tá? Se você se interessou, se você está ouvindo as minhas palavras, se você quer o livro, e você clicar no link e você vê que você não pode pagar aquele valor simbólico, não tem problema, você me chama se você não puder pagar, que eu te mando o livro gratuitamente. Fechou? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, orem por mim também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, pessoal.